Olá, vencedores! Estaremos estudando aí no próximo domingo a lição EBD de número 6, que vai falar sobre Apocalipse, livro do trono. Este fato vai acontecer? Sim. Quando vai acontecer? Eu creio que após o milênio isso vai acontecer. Mas é um fato que vai acontecer, tá? Não é história. Então, João teve uma visão. O que João viu? Ele viu o trono. Quem ele viu? Um assentado sobre o trono. Ele viu Jesus. Ele viu Jesus que ele viu. O que aconteceu com João? Ele foi arrebatado em espírito. O seu corpo ficou, apenas o seu espírito é que foi arrebatado lá em cima. Foi o que o João viu. Na verdade aplicada, diz para nós o seguinte: independente das circunstâncias, podemos perseverar confiando no Senhor, pois o seu reino é supremo e eterno. João viu um trono magnífico, coisa jamais vista em todo o céu e terra. Ninguém viu uma coisa tão esplendorosa e magnífica como João viu ali na ilha de Pátimo. Ninguém viu. Ninguém viu. Os três objetivos dessa lição vai dizer o seguinte: ensinar que o Apocalipse é o livro do trono. O segundo, mostrar os personagens em volta do trono. E terceiro, apresentar as características de Cristo no trono. Aí aqui nós temos aqui as leituras complementares da semana, temos os louvores sugeridos, temos o motivo de oração. Ore para que mesmo em meio às crises estejamos firmes e constantes. Então, gente, esse fato do trono branco, isso vai acontecer. João teve uma visão, ele teve uma visão de um fato que vai acontecer. Não é uma história da carochinha, é um fato que vai acontecer e João teve uma visão sobre isso. Então vai acontecer mesmo. Jesus vai voltar. Esse trono vai acontecer. É uma realidade que vai acontecer. Aí nós temos aí o preâmbulo, do tópico 1. Até aqui João está na ilha de Pátimo, mas com o fim das mensagens às 7 igrejas da Ásia, ele foi arrebatado ao céu e lá continua a receber e a revelação do Apocalipse. A primeira coisa que João vê é o que? Um trono. Então ele viu o que? Um trono, que é o preâmbulo do tópico 1. João viu o que? Um trono. Ele viu um trono, tá? Então João ele teve uma visão do trono. Se você for analisar aqui na primeira parte aqui, na lição, você vai ver aí, é o formato do trono. E quem é sentado sobre ele? Jesus assentado sobre ele. Então está aqui. E no tópico 1.1 vai falar de um trono alto e sublime. Olha aí, diferente dos tronos humanos, que são transitórios, limitados e falíveis, do trono de Deus é perfeito e elevado, ou seja, um trono que está acima de todo, está sobre todos. Então está acima de todos, tá? É um trono que está acima de todos, tá? É um trono jamais que ninguém viu esse trono. E eu fiz aqui um estudo seguinte: estamos debaixo de, sob e sobre. Há duas coisas aqui muito importantes que nós temos que analisar. A palavra sob e sobre. Essas palavrinhas são preposições e elas têm uma diferença muito grande entre elas. Sob, embaixo de, né? Em estado de, ou seja, domínio de Deus. Então nós estamos sobre, debaixo da autoridade de Deus. Então esse trono, nós estamos sob a autoridade desse trono, porque esse trono está elevado acima dos céus. Então é preposição. Enquanto que a palavra sobre é uma exposição superior em relação ao outro sujeito.
transmite sentido de fala acerca de estamos sob o domínio de Deus, isto é, nos traz segurança e paz. Então nós estamos sob o domínio de Deus, tá? É muito importante a gente analisar isso aí. A lição é bem profunda, nós estamos passando aí o ponto dela, tá? Segue aqui atrás ainda na lição, para quem tem a lição aí do professor, tá? Ainda a continuação do tópico 1.1. No 1.2, ele vai falar um trono de justiça e de juízo. Então esse trono será um trono de quê? Justiça e juízo. Ele será um trono de julgamento. Esse trono que João teve a visão, ele vai ser um trono de julgamento. Vai ser um trono de julgamento. A igreja passará pelo tribunal de Cristo, mas não para ser condenada, para receber o galardão segundo as obras. Na lição anterior, que exatamente eu abordei um pouco sobre isso aí, que é a realidade da grande tribulação, eu falei um pouquinho sobre isso, tá? Eu abordei um pouco sobre isso. Esse trono que João vê é fato que vai acontecer, onde as nações serão julgadas. As nações serão julgadas, tá? A igreja passará pelo julgamento, mas não para receber condenação, que fique bem claro. Para receber, sim, o galardão segundo as obras. E as demais nações serão julgadas e já tem um destino traçado por Deus. Se tem uma coisa, amigos, que Deus não vai mudar, é aquilo que ele já traçou. Ninguém pode mudar aquilo que Deus traçou. Ninguém muda. Então, tá aí o tópico 1.2, que é um trono de justiça e juízo. Observe bem aí, ó. A Bíblia fala sobre o trono de Deus, nos revela que justiça e juízo são a base do seu trono. Nós estudamos aí ano passado sobre os tributos de Deus. Então, justiça e juízo são atributos de Deus, tá? Tem atributos imutáveis e tem atributos mutáveis, tá? Deus compartilha com os homens e o outro ele não compartilha. Então, justiça e juízo fazem trono, fazem característica dos atributos de Deus, característica dos atributos de Deus, tá? Justiça e juízo. Mas ele vai aplicar, sim, Deus vai aplicar sua justiça e vai aplicar o seu juízo. Não pense que ele não vai aplicar, não, que ele vai aplicar. Ele não vai deixar nada passar despercebido. No tópico 1.3, vocês podem ver aqui, ó, o trono de Davi. Aqui vai falar sobre a descendência de Cristo. Nesse tópico 1.3 vai falar sobre a descendência de Cristo. Cristo veio da descendência de Davi. Veio da descendência de Davi. Se você for olhar bem, tá? Jesus veio da descendência de Judá, um dos 12 filhos de Jacó. Tá? Jesus veio dessa descendência. Observe que a história vem sendo preservada para Jesus nascer exatamente. É por isso que ele é chamado de o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Por quê? Ele veio da descendência de Judá, um dos 12 filhos de Jacó. Tá? Veio da descendência dele. E se você for pegar aí a genealogia que está lá em Mateus, no capítulo 1, você vai ver lá toda a genealogia até chegar a Jesus. Tá? E você observa bem que na história de Raabe, a prostituta, Jesus veio daquela descendência. Observe bem aí que quanto tempo veio se passando. Depois você pega a história de Ruth e você vai ver também. Então o que Deus escreveu veio se cumprindo, passo a passo. Então Jesus ele é da geração de Davi, ou veio da descendência de Davi. É o que está aqui no tópico 1.3, que é o preâmbulo desta lição. Tá aí, ó, bem claro, mostrando para vocês. Tá? Agora nós vamos lá para o tópico 2. Então fizemos um resumo aí, lembrando que é resumo apenas, tá? Resumo melhor a gente estuda na escola bíblica dominical. O tópico 2, tá? Que é o segundo objetivo da lição, tá? Vai dizer aí, ó, em volta do trono. O que João viu em volta do trono? Olha, quando João foi arrebatado ao céu, João viu coisas inefáveis que nunca tinha visto. Dentre elas, ele viu personagens que aparecem em volta do trono e compõem o majestoso cenário que tinha visto inicialmente, Apocalipse 4. Vejamos quem são esses personagens e o significado dessa visão. Então vamos ver
passo a passo, o que João viu? No tópico 2.1, olha o que João viu. João viu 24 anciões, 24, tá? Há interpretações que consideram os 24 anciãos como sendo anjos. Contudo, é mais possível, é mais provável que simbolize todo o povo de Deus ao longo da sua história. E ao redor de um trono havia 24 tronos, e via sentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de veste branca, e tinham sobre as suas coroas de ouro. Olha aí. Esses aparecem com coroas na cabeça, sentados em tronos, que são promessas de Cristo ao salvo e aos anjos. O número 24, relacionado a eles, sinaliza uma cifra completa, que pode estar apontando para os patriarcas das tribos de Israel e os 12 apóstolos, tá? Simbolizando os salvos do Antigo Testamento e Novo Testamento. Aí tem várias referências aí sobre as 12 tribos e os 12 apóstolos, tá? Tem aí várias referências. Então, concluindo esse tópico 2.1, exatamente, então esses 24 anciões são as 12 nações de Israel, e lá no Velho Testamento, né? Nós estudamos sobre isso aí há muito tempo já em outras lições. E os outros 12 que compõem os 24 são os 12 discípulos. Os 12 discípulos. Então compõem os 24 anciões aí. Está aí bem explicado para vocês entenderem aí que não tem nenhuma confusão. Tá? Foi o que o João viu lá na sua visão. Mas tá. Aí tem uma pergunta muito importante. Aquela visão de João vai acontecer? Aquele trono branco é realidade? Sim, porque as nações terão que ser julgadas. Se você for pegar aí Daniel capítulo 12, você vai analisar bem aí, tá? Bem mesmo, passo a passo. Você vai ver lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, tá? Que vai haver a ressurreição dos mortos, tá? Sendo que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Leia lá Daniel 12, você vai ver bem claro lá. Então, basicamente, o que nós estamos estudando aqui nessa lição de hoje é parte do que vimos na lição anterior, que é a realidade da grande tribulação. Lembrando que esse fato aqui do trono branco vai acontecer depois, porque a grande tribulação acontece antes do trono branco, tá? Antes do trono branco. Lembrando bem que nós estamos vendo aí a dispensação da graça, que está quase terminando, e entraremos na sétima e última dispensação. Aí vem os eventos finais, tá? Que vão acontecer. E não tem como ninguém pode mudar o que está escrito. Então aí está, ó, o tópico 2.2, os 4 seres viventes. Ó, a descrição dos seres que João viu no meio do trono, ao redor do trono, Apocalipse 4.6, envolvido em adorações, continua em Apocalipse capítulo 4, verso 8, e também estes atuantes em outros momentos revelados, tá? Aí tem aqui embaixo aqui o prólogo, né? Embaixo aqui, ó, vocês podem ler bem aí. Continua aqui na parte, aqui na frente aqui, ó, várias referências em Apocalipse, tem várias referências aí para vocês lerem aí, bem claro, ó, né? O que vai trazer para vocês um estudo bem detalhado aí da lição aí. E tem aqui a palavra do comentarista, né? Em azul, para que vocês possam acompanhar passo a passo aí a lição EBD, certo? O complemento do tópico 2.3, as 7 lâmpadas de fogo. João vê 7 lâmpadas de fogo diante do trono. Olha aí. E nos é dada, junto à visão, a sua identificação às 7 lâmpadas de fogo. São 7 Espíritos de Deus, Apocalipse 4, 5. E como também já estudamos na lição 2. Fala da múltipla e perfeita operação do Espírito Santo, Isaías 11, 2. A visão do Espírito, como 7 lâmpadas de fogo, pode significar sua capacidade, olha aí, ó, sua capacidade de prescrutar, conhecer todas as coisas, expressando, olha aí, sua onisciência e onipresença. Este conhecimento deve nos levar a uma vida de santidade e obediência à palavra de Deus, tendo em vista que
Deus abomina o pecado. 1 João 3,6. Então, tem aí, gente, um resumo aí. Lembrando que é um resumo, né? O melhor a gente estuda na EBD de domingo. E a última parte da lição, ele vai falar exatamente sobre o que? No trono. Ou seja, o que João vê no trono, ou quem João vê no trono? João vê no trono Jesus. O mesmo Jesus, tá? O mesmo Jesus que João vê pela penúltima vez em João capítulo 31, no Evangelho de João, que ele mesmo escreve, leva o seu nome, tá? Lembrando que João, Evangelho de João, Epístola de João e Apocalipse foram escritos pela mesma pessoa, que não é João Batista, porque João Batista não escreveu nada, viu? Só para vocês terem essa diferença aí, é João, o apóstolo do amor. Então, a penúltima vez que João viu Jesus cara a cara, a penúltima vez, tá? Tá no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. João vê Jesus cara a cara pela penúltima vez. Penúltima vez. E quando é que João vê Jesus antes dele ser arrebatado ao céu, levado ao céu? Depois, pela última vez, tá? Pela antepenúltima vez, João vê Jesus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, quando Jesus foi elevado aos céus na frente de mais de 500 pessoas. E agora João, né, anos mais tarde, ele vê Jesus agora no seu corpo real, glorificado, só que João não vê a face dele, porque um brilho ofusca a presença e João não consegue ver mais, porque Jesus agora está no seu estado real, como ele era antes de vir ao mundo. Tá? E para que nós possamos ver esse Jesus, o mesmo João ele escreve o seguinte: amados, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas nós sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Por quê? Porque assim como ele é, o veremos. Certo? Então, olha aqui que ele vê no trono exatamente Jesus. Olha aí. O apóstolo João, ao ser arrebatado, chega a um lugar onde há um trono e um assentado sobre o trono. Apocalipse 4:2. Deus, o soberano Senhor de todo o universo, é visto em seu esplendor, majestade e glória. Essa visão de Deus em seu trono é despertamento para que busquemos as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Colossenses 3, verso 1. Devemos nos manter firmes na fé em Cristo como Filho de Deus, porque naquele dia, como ele é, também o veremos. Aí, ó, 1 João 3:2 foi exatamente o que eu acabei de falar aqui. Então, nós devemos estar de que forma? Viver em santidade, gente. Santidade. A palavra santidade significa você tem que ser separado de tudo nesse mundo. De tudo. O mesmo João, ele escreve na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 2, verso 15 ao 18, ele fala: filhinhos, já é a última hora. Então ele fala de coisas futuras que vão acontecer. Então o que João viu aqui? João viu coisas que vão acontecer no futuro. Lembrando, viu, gente? É apenas um resumo da EBD. Bem, seguindo aqui o tópico 3, ele vai falar como jaspe e sardônica. Ele vê pedras preciosíssimas lá. Olha aí, ó. Duas pedras aparecem para definir a aparência de Deus em seu trono. Né? Olha aí. Olha o que ele vê lá. Ele vê coisas, gente, jamais visto aqui na terra. O que o João viu lá em cima, no céu, não tem em lugar nenhum desse planeta. Não tem. E observe que nós temos lindas cidades, com lindas decorações, coisas lindas. Mas o que João viu no céu, gente, não se compara nada jamais visto aqui na terra. Não tem nada semelhante ou também igual. Certo? E aqui tem aí os textos para vocês acompanharem. E tem a continuação. No tópico 3.2, ele fala de um arco celeste. Olha aí, o arco de Deus aparece pela primeira vez como sinal da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com água. Esse arco aí, essa promessa do arco aí, tá, gente? Ela aparece lá em Gênesis 9, versículo 8 ao 16, quando Deus fez uma promessa a Noé,
de não mais destruir o mundo com água, tá? O mundo será destruído agora com o quê? Então, fogo. Então ele deixou esse arco aí. Observe que quando chove, final de tarde, quando chove, dá aquela chuva com sol e chuva ao mesmo tempo, e aparece o que, gente? Um arco-íris, tá? Um arco-íris. Então esse arco celeste, eu creio que é o arco-íris, a visão do arco-íris que ele viu aí, tá? Olha lá. Então está aqui o resumo aí do tópico 3.2. Está gostando? Dê glória, glorifique a Deus e se inscreva nesse canal. Na